Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias sobre o Mengão Queridão neste domingo, dia 29 de setembro de 2024. Hoje tem jogo do Flamengo, nação. Flamengo e Atlético do Paraná se enfrentarão hoje às 20 horas no Maracanã, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui eu vou trazer todos os detalhes da partida. A escalação do Flamengo, deixando bem claro tudo aquilo que eu vinha dizendo para vocês nos últimos dias. Quem vai ser o árbitro da partida, onde você vai poder acompanhar a partida e principalmente qual é o jeito que o Flamengo está pensando em levar esse Campeonato Brasileiro, que ontem, por algumas horas, tivemos o Palmeiras na liderança do certame. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras será campeão brasileiro mais uma vez. Infelizmente, o Palmeiras será tricampeão brasileiro. Ganhou 22, ganhou 23 e vai ganhar 24. Pô, Fabrício, tá torcendo pro Palmeiras? Não, é porque eu sei que o Botafogo é arregão. Sei que o Fortaleza não tem força para poder se manter na segunda ou até mesmo para buscar a primeira colocação. E o Flamengo, infelizmente, nem se a gente ganhar por uma goleada hoje, se aproxima do Fortaleza. Hoje a gente tem o Botafogo com 57 pontos. A gente tem o Palmeiras com 56, o Fortaleza com 52 e o Flamengo com 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. São 7 pontos atrás do Fortaleza. Fortaleza perdeu, o Flamengo ganhar, fica 4 pontos atrás do Fortaleza. Ou seja, do terceiro colocado. Para o Palmeiras, a diferença são de 11 pontos. Para o Botafogo, a diferença são de 12 pontos. E as duas equipes vêm performando bem. Aliás, um parêntese tem que ser feito aqui, porque eu falei com vocês que havia uma diferença muito grande do time montado pelo Tite, que foi a Porto Alegre semana passada jogar com o Grêmio, e os times que são montados pelo Matheus Bac. Muita gente falando assim, então o problema do Flamengo é o Matheus Bac. É muito o Matheus Bac, que passa pela questão do Tite ter aberto mão de montar a equipe do Flamengo para dar para o seu filho. Ele deu a equipe principal do Flamengo para o Matheus. Gente, basta vocês compararem, é sério. Comparem o Flamengo que o Tite montou. O Fabrício está passando pano pro Tite. Não, gente, vamos pensar um pouquinho sem a emoção. Vamos ser racional, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte. O Tite, com trocentos anos de experiência, ainda consegue montar um time minimamente organizado. É só olhar o Flamengo que ele botou a campo contra o Grêmio. Foi ele que treinou. Foi ele que montou. O time é todo encaixadinho, todo certinho, todo direitinho. O time que nunca tinha jogado junto antes foi lá e fez uma bela partida contra o Grêmio, na casa do Grêmio. O Grêmio perdeu pro Criciúma depois em casa. Tudo bem, acidente de percurso, mas ontem fez um jogo duro contra o Botafogo. É um time muito irregular, o time do Renato Gaúcho, mas é um bom time. E a gente jogou com eles, com todos os titulares. E o time do Flamengo tinha uma organização tática. Você entendia a função de cada um dos atletas ali dentro. Pega o Flamengo contra o Peñarol, qualquer jogo, que foi o Matheus Bac que montou, que vem montando o time principal do Flamengo. É um bando em campo, ninguém marca ninguém, ninguém faz absolutamente nada certo. O time não sabe as funções de seus principais jogadores. Por quê? Porque o Matheus Bac não tem condições de conduzir. Eu estava conversando sobre isso ontem com o Matheus, ele diz assim, papai, é que nem nós dois. Se eu for conduzir uma live, eu vou levar a live. Mas não vai ser igual você, pela experiência que você já tem, pelo tempo que você já tem. É exatamente isso, gente. A experiência conta. Não quer dizer que o Matheus Bac um dia não será um grande treinador. Ele pode vir a ser um grande treinador um dia sim, mas hoje não é. Hoje ele não tem experiência nenhuma. Vai precisar de anos de experiência. Eu tô aqui há 9 temporadas. Não é justo eu pedir o Matheus para chegar aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz com 1 mês de experiência ou com 1 ano de experiência, né? Leva-se um tempo para você prestar atenção numa coisa aqui, outra lá, outra colar, ter um discernimento daqui, outro lá. É isso que acontece no Flamengo. O Flamengo jamais poderia ser laboratório para o Tite, para o filho do Tite. O erro do Tite está sendo em deixar o Matheus montar a equipe do Flamengo. Bom, por todos esses motivos, eu não acredito na conquista do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Flamengo tem que seguir firme no Brasileiro e vou falar mais pra vocês, tá? Do jeito que as coisas estão internamente, se ganha a Copa do Brasil, abandona-se o Brasileiro total. A ideia dessa diretoria é, ao ganhar a Copa do Brasil, começar a fazer uma reformulação no elenco.
tá? Jogadores como o Gabriel, por exemplo, já serem liberados para tirar férias antes, para não jogar os últimos jogos pelo Flamengo. Davi Luiz, decidir a situação se fica ou se vai, e se não ficar, sair já de uma... Gente, vai ter uma verdadeira reformulação nesse elenco. Tem muita coisa sendo escondida de vocês, tá? Por exemplo, tem aqui, que eu sei, com provas, tem pelo menos 2 jogadores do Flamengo, 2, tá? Que vivem na gandaia, que vivem fazendo orgias. Eu tenho o caso de um atleta do Flamengo, inclusive, que fica dando cavalinho de pau com um carro no bairro onde mora, tá? Que já abriu a porta do carro ao estacionar e caiu de bêbado. Só que é assim, pessoal, as pessoas me passam as imagens, os vídeos, as conversas de familiares indignados com o comportamento desses atletas, mas me manda no WhatsApp naquele negocinho assim que você vê, você termina de ver, apaga, sacou? Aí eu não consigo trazer aqui para vocês, porque se eu falar o nome desses atletas, eu vou ter que provar, eu vou ter que mostrar. Então, enquanto os familiares não quiserem que a bomba estoure, eu não posso falar o nome dos caras. Mas eu já vi imagens de 2 crias do Flamengo, bêbados em algazarras e em festas, assim, um dia antes de jogo do Flamengo, 2 dias, ou um dia antes, um dia depois de jogo do Flamengo. Eu já vi vídeo de um dos crias caindo, abrindo a porta do carro e caindo bêbado no chão do carro, morrendo de gargalhar. Só que, sacou? Essa é a baderna que tem no Flamengo hoje. Então, se prevê uma reformulação grande dentro do clube e dentro do grupo de jogadores. Fabrício, mas não adianta jogar toda a culpa no técnico Tite. Gente, futebol, a gente tem que ser racional, tá? Não dá pra mandar embora 29 jogadores. É um fato. Então, estoura em quem? Estoura em quem não tem pulso para segurar e o contrato é mais fraco. A corda tem sempre que arrebentar do lado mais fraco. Não dá para vir aqui e pedir para mandar embora 29 jogadores. Não dá para vir aqui e pedir para mandar embora o Marcos Braz ou o Rodolfo Landim. Cansei de fazer isso na minha vida toda. Cansei de pedir. Não vai sair. O Rodolfo Landim só sai no final do ano. Quem vai entrar no lugar dele? Vocês vão escolher. Vocês que votam vão escolher. E vocês que não votam influenciam aqueles que votam através da pressão aqui no nosso canal, em outros canais, nas redes sociais. Bota pressão, faz os vídeos crescerem e eles não vão poder nos ignorar. Então, essa troca de comando lá no alto do Flamengo, ela precisa acontecer, mas é nas urnas. Não adianta, não tem outro jeito, é nas urnas. Não tem jeito de tirar o Landim de lá, só nas urnas. Não tem jeito de pedir 29 jogadores fora. Nem são os 29 jogadores que são gandaeiros. Mas tem... Gente, é que assim, as pessoas querem que a gente veja, querem que a gente fale, mas não querem ser os portadores das imagens, dos vídeos. Tem coisa, principalmente agora, tá chegando cada coisa pra mim escandalosa. Escandalosa. Mas os caras não me deixam mostrar. E pra proteger as fontes, a gente não mostra, né? Obviamente, a pessoa tem um direito de não querer ser exposta. Então a gente não mostra, mas saibam que hoje o buraco é bem mais embaixo do que o do técnico Tite, sim. Mas a culpa do Tite é de ter entregado o time na mão do Matheus e de não ter segurado o grupo. Uma coisa é você fazer uma gestão de grupo como o Jorge Jesus faz. Ninguém sai da linha. E se sair, ele toca o F mesmo. A gestão de grupo do Tite é fazer vista grossa. Não, faço vista grossa aqui, trato bem acolá. Uso um de exemplo aqui, que não tenha tanto poder no elenco, o outro eu escondo pra lá. Então é lógico que tem que pedir fora Tite, é claro que tem que pedir, porque é o único que dá pra sair agora. E é o único fato novo que dá pra gente fazer pra conquistar a Copa do Brasil. Se desse pra pedir fora todo mundo, fora Landim, fora Marcos Braz, fora uma penca de jogadores, fora o Tite, pediríamos. Mas aí como é que a gente vai fazer? É irracional falar isso. Porque como que a gente vai fazer para jogar a Copa do Brasil sem jogador? Todo mundo sabe que não tem como simplesmente tirar o jogador do elenco. Então é por isso que se pede um fora Tite mais forte do que um fora Marcos Braz. Não vai sair enquanto não acabar o mandato do Landim. Não saiu até agora, vai sair faltando 2 meses? Se tivesse vergonha na cara e fosse rubro-negro de verdade, sairia. Mas não vai sair. Então é bobagem ficar pedindo fora Marcos Braz, fora Landim. Isso é na urna no final do ano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É na urna lá no final do ano. Bom,
Mas eu sou um cara muito preocupado com a minha parte de culpa em tudo isso. Então, eu fiz uma enquete ontem, onde eu perguntei quem são os maiores culpados e me incluí nessa parada também, entendeu? Eu me incluí nisso, porque eu tô cansado de ouvir que a musiquinha não traz sorte, que a musiquinha acaba com o jogo do Flamengo, que eu sou o culpado pelos meus palpites, pelo jogo, Bom, enfim, eu sou sempre culpado se eu falar que o Flamengo vai ganhar de 4-0 e o Flamengo perder, a culpa é minha. Então eu coloquei aqui, quem é o maior responsável pela atual situação do Flamengo? Olha que legal, gente. 4.300 votos. Eu amo a nossa comunidade. É simplesmente sensacional. O engajamento que a gente tem na nossa comunidade, raramente outros canais têm. Só para vocês entenderem o que é comunidade, tá? Olha aqui, esse daqui é o nosso canal, beleza? Vai estar aí no seu celular também. Aí tem aqui ó, o início, a aba vídeos, shorts, a aba dos nossos ao vivos, as nossas playlists que eu organizo sempre, tá, pessoal? Então tem a playlist aqui de coletivos do Flamengo. Quero ver todas as coletivas do Flamengo. É só clicar nessa playlist aqui. Quero ver todos os esquentas do Mengão, que foi quando eu trouxe para vocês aqui os pré-jogos, né? Que a gente tá chamando de esquenta. É só clicar aqui. Ah, eu quero ver o bate-papo VVP. Tá aqui. O grupo de relatórios e análise, o Grana VVP, que eu faço sempre com o Dr. Marcelo, com o professor Marcelo. Tá aqui. Todas as vezes que a gente vai falar da parte financeira do Flamengo. Aos vídeos do clube de membros, Flamengo ao vivo, VVP entrevista, ó, tem 2 entrevistas aqui já, a do Eduardo Bandeira de Mello e a do BAP. Tá tudo organizadinho aqui nas playlists. E aqui na comunidade é onde eu me relaciono com os membros e com vocês. É como se fosse o nosso Twitter, né? Então, vindo aqui, ó, eu perguntei ontem, aliás, não é 4.300 não, é 4.500, tá? 4.500, eu tô vendo errado aqui. Dos 4.500 votos, 56% votaram que o maior responsável pela atual situação do Flamengo é Rodolfo Landim. 12% só acham que é o Marcos Braz. 24% acham que é o Tite. 5% acha que são o grupo de jogadores e 3% acha que sou eu porque eu cantei a música Hoje Tem Jogo do Mengão. Gente, 4.500 votos. Menos 3%. 135 pessoas acham que a culpa da atual situação do Flamengo sou eu por cantar Hoje Tem Jogo do Mengão. 135 pessoas acham isso. Eu tenho culpa na situação do Flamengo. Então eu não vou cantar mais a musiquinha. Tem jogo do Mengão hoje, mas eu não vou cantar a musiquinha. Vocês concordam com a votação? A culpa primordial é do Landim, depois do Tite, depois do Marcos Braz, depois dos jogadores. Gente, eu tô quase com o mesmo número de culpa que os jogadores. A minha música tem quase o mesmo impacto que os jogadores dentro de campo. Definitivamente essa música vai parar de ser cantada aqui, porque eu não sabia que eu estava cometendo tal atrocidade. Mas, para tentar compensar, eu vou falar com vocês da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Tá com problema financeiro? Tá precisando de dinheiro? Clica no link que está na descrição desse vídeo no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil vai te ajudar a resgatar o seu FGTS e aí você investe ele da maneira que você preferir. Há quase 3 anos conosco, a gente volta a recomendar a Mais Ágil, porque na Mais Ágil a gente confia. E olha, acionando o link aí hoje ou amanhã, você vai estar concorrendo a um manto sagrado. Então não fica de bobeira. Pegue hoje mesmo o link e fale com a Mais Ágil para resolver os seus problemas financeiros. Como eu disse, na Mais Ágil a gente confia. Bom, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, chama geral para se inscrever e principalmente, nação, de ontem para hoje, 10 membros VVPs não renovaram. Muitas vezes porque o pessoal não sabe que tem que renovar ou porque não quis renovar mesmo, né? A gente entende. Então, ajudem a gente a conseguir novos membros VVPs para a gente poder manter essa nossa estrutura e poder nos mantermos protegidos também. Quanto mais membros VVPs no canal, mais protegido a gente está contra ataques, para a gente não perder o nosso canal como a gente perdeu o canal de 600 mil inscritos. Então dá essa moral para a gente, clica no botãozinho aí, seja membro, ou no link que está no chat, na descrição e abaixo do link da Mais Ágil no comentário fixado para se tornar um membro VVP. É só R$ 1,99 e vocês vão poder
nos ajudar demais. Nação, finalmente a CBF tomou uma atitude sensata. Ela acatou o pedido do Flamengo e modificou as datas da Copa do Brasil. O primeiro jogo do Flamengo continua sendo no dia 2 de outubro, às 21h45 no Maracanã, Flamengo e Corinthians. O jogo será transmitido pela Rede Globo. O segundo jogo, que seria no dia 17, passou para o dia 20, um domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, contra o Corinthians, também com transmissão da Rede Globo. Vasco e Corinthians se mostraram indignados com a alteração que a CBF fez. Mas eu tenho certeza que isso é mais uma ação para jogar para a torcida. Para a torcida ver que eles ficaram indignados. O Pedrinho, por exemplo, é um cara mega sensato. Defeito do Pedrinho é ser viceíno, mas é um cara mega sensato. Ele sabe que pro bem do campeonato, o que a CBF fez foi certo. Não é justo pegar o montão de jogadores do Flamengo e do Atlético Mineiro que vão servir as suas seleções nessa data FIFA, e colocá-los para jogar 2 dias depois. Não é humano com o jogador. E o Pedrinho foi jogador de futebol. Ele falou que o Vasco está indignado e tal, mas ele jogou para a torcida, porque ele, como ex-jogador e como uma pessoa sensata que é, sabe que a CBF fez o certo. Aliás, isso me faz pensar que a grita, ou o grito que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu no caso do Pedro, pode até não ter caído bem na CBF, mas a CBF entendeu a responsabilidade que tinha e fez a coisa certa agora, justamente porque está devendo para a nação rubro-negra. Parabéns para a CBF, eu sei que o Pedrinho entende, o presidente do Corinthians é maluco, aquele cara é maluco, então eu não sei o que se passa na cabeça dele não. Mas quem foi jogador de futebol como o Pedrinho e é um cara sensato, jogou para a torcida porque era o que ele tinha que fazer, mas ele entende que a CBF fez o certo, portanto, nós vamos jogar no dia 20 de outubro, na Neoquímica Arena, o jogo de volta contra o Corinthians, às 16 horas. As duas partidas terão transmissão da Rede Globo de televisão. A partida de ida no dia 2, também conhecido como quarta-feira, semana que vem, será no dia 2 de outubro, 21h45, tá, gente? Eu tinha falado 21h30, é 21h45. E a de volta no dia 20, às 16 horas. Bom, o técnico Tite mudou tudo no Flamengo para esse jogo e eu quero mostrar para vocês. Hoje, às 20 horas, o Flamengo entra em campo contra a equipe do Atlético do Paraná. A escalação é uma escalação muito perto daquela que foi usada contra o Grêmio, com a novidade do Gabriel. Então, o time mesclado, porque a gente tem jogadores titulares e temos jogadores reservas nessa equipe que está aqui do ladinho, é Rossi, número 1, titular no gol. Wesley, número 43, na lateral direita. Léo Ortiz e Davi Luiz formando dupla de zagueiros. No jogo contra o Grêmio, o Léo Ortiz não foi. Ficou treinando com os titulares e com o Matheus Bach no Rio de Janeiro. Hoje ele vai fazer a função de zagueiro. Ayrton Lucas na lateral esquerda. Um meio de campo relativamente bom, com Pulgar, se resolver jogar bola, Gerson caindo mais para a direita e Charlie Alcaraz caindo mais para a esquerda. Mais uma vez, o Tite poupa Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, o que para mim é um absurdo. Não um absurdo poupar os jogadores, o absurdo é eles precisarem ser poupados. Sabe, joga uma vez por semana só, mas tem elenco para isso, né, gente? Do lado direito, finalmente o Tite vai usar o Gonzalo Plata no lado certo, Matheus Gonçalves, que tem entrado muito bem pelo lado esquerdo, e o Gabriel tendo a oportunidade como titular. Não dá para reclamar mais. Tá recebendo a oportunidade como titular. Tem que chegar e tem que fazer aquilo que se espera dele. O gol que ele perdeu contra o Peñarol foi absurdo. Não poderia ter perdido. Uma oportunidade, um gol. É assim que é a vida do Pedro. O Gabriel teve uma oportunidade e furou. Não pode. Aqui embaixo, Flamengo e Atlético do Paraná jogam hoje pela 28ª rodada do Certame Nacional. A partir das 20 horas, transmissão do Premier e do Sport TV. A arbitragem fica a cargo de Davi de Oliveira Lacerda. É um árbitro novo, não é um árbitro dos melhores do quadro da CBF, mas é um árbitro relativamente bom. Nós já tivemos 2 jogos importantes nessa rodada. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 2-1 nos seus domínios e o Botafogo empatou em 0-0 com o Grêmio. Momentaneamente o Palmeiras foi líder do Brasileirão e para mim será líder do Brasileirão muito em breve. A força do Palmeiras ainda é muito maior, a força mental do Palmeiras ainda é muito maior que a do Botafogo. Temos alguns jogos importantes para o Flamengo hoje no Certame Nacional.
São Paulo e Corinthians, lá em Brasília. O Corinthians está na zona de rebaixamento, vai levar a equipe, levou a equipe todinha e deve usar os titulares para jogar contra o São Paulo. Se o Corinthians vencer, ele sai da zona de rebaixamento e vem com moral para cima do Flamengo. Se o Corinthians perder, o Corinthians vem menos empolgado. Em compensação, o São Paulo gruda no Flamengo. O São Paulo, que tem 44 pontos, pode até passar o Flamengo se essa equipe que está aqui na telinha não vencer hoje a equipe do Atlético do Paraná. Aí nós temos Fortaleza e Cuiabá. É um jogo importante, porque o Fortaleza pode abrir mais pontos ainda do Flamengo, pode chegar a 55 pontos, ou pode se manter ali com essa diferença de 7 pontos. O Cruzeiro pega o Vasco, e como eu expliquei para vocês ontem, Cruzeiro e Bahia, Cruzeiro e Vasco, Bahia e Criciúma. Se Cruzeiro e Bahia vencerem seus jogos por 3-0 ou por 3 gols de diferença, e o Flamengo não vencer a equipe do Atlético do Paraná, o Flamengo perde posição para Cruzeiro e Bahia. Nação, essa escalação é uma boa escalação? Tá certo poupar esses caras para o jogo contra o Corinthians no dia 2? Tem fé que vai dar bom? 19 mil ingressos vendidos até o momento. A menor procura do ano por um jogo do Flamengo. Coloque aqui nos comentários, torne-se membro VVP. Um excelente domingo para todos vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.